Você já leu ou ouviu falar na ileite terminal ou doença de Crohn? Se você, como eu, gosta de descobrir, seja bem-vindo ao canal Descobrir. O nome da doença de Crohn provém do médico que a descobriu em 1932, Dr. Burrill Bern Crohn, nascido em 13 de junho de 1884 na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e falecido em 1983. Trata-se de uma inflamação crônica no trato gastrointestinal, também conhecida como doenças inflamatórias intestinais, ou DII, que além de provocar fortes dores abdominais e diarreia, pode também acometer outros órgãos do corpo. Em maio de 1932, o Dr. Crohn apresentou em New Orleans o seu famoso ensaio sobre ileite terminal ou enterite regional, ou ainda ileite terminal ou regional, para a Associação Médica Americana. Não se conhece ao certo a causa da doença de Crohn, mas muitos pesquisadores acreditam que uma disfunção do sistema imunológico faça com que o intestino reaja em excesso a um agente ambiental, alimentar ou infeccioso. Não se pode descartar também que o estresse proveniente da ansiedade, por exemplo, possa contribuir para agravar o processo da doença. Vamos à primeira curiosidade. Normalmente, as pessoas com doença inflamatória intestinal têm a mesma expectativa de vida de indivíduos sem essas doenças. É importante lembrar que, em sua maioria, as pessoas com DII podem ter uma vida plena, feliz e produtiva. O que pode ser confundido com a doença de Crohn? A principal é a retocolite ulcerativa, pois são muito parecidas, mas que apresentam cada uma as suas características específicas. Mais curiosidade: enquanto a doença de Crohn pode afetar qualquer parte do intestino, a retocolite ulcerativa é limitada ao cólon e ao reto. Na doença de Crohn, partes saudáveis do intestino se misturam com partes inflamadas. Já na retocolite, a inflamação é mais contínua. Pacientes com Crohn têm algum direito? A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 825/2022, que inclui a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa no rol de doenças graves e raras do Sistema Único de Saúde. Vamos aos sintomas. A doença de Crohn habitualmente causa diarreia, cólica abdominal, às vezes febre e, embora não seja comum, sangramento retal. Também pode ocorrer perda de apetite e de peso, consequentemente. Os sintomas podem variar de leve a grave, mas em geral, as pessoas com doença de Crohn, como já foi dito, podem ter vida ativa e produtiva. Lembrando que aquele paciente que apresentar algum dos sintomas acima deve procurar ajuda médica imediatamente, para que receba orientações e informações sobre como se conduzir, pois cada situação precisa de orientação específica. Vários autores relatam que alguns alimentos devem ser evitados porque podem irritar o trato gastrointestinal e agravar os sintomas que são o café, o chá preto, refrigerantes com cafeína, sementes, verduras cruas e frutas com casca e sementes, mamão, laranja e ameixa, mel, açúcar, sorbitol ou manitol, frutos secos como amendoim, nozes e amêndoas, aveia, chocolate, etc. Não há um exame específico que detecta diretamente a doença de Crohn, mas o diagnóstico pode ser feito através de exames de sangue para identificar possíveis anemias, exame de fezes, colonoscopia, também conhecida como endoscopia digestiva baixa, e diversos exames de imagem. Dependendo da situação em que se encontra o paciente, os profissionais especializados em gastroenterologia, coloproctologia e o cirurgião do aparelho digestivo são os indicados a conduzir os casos de Crohn.
Em caso cirúrgico, pode ocorrer que um segmento do intestino delgado seja removido e as duas extremidades sejam unidas num processo conhecido como anastomose. A ressecção do intestino delgado também pode ser necessária se uma abertura se formar na parede do órgão. Importante salientar que a ressecção intestinal pode oferecer aos pacientes muitos anos de alívio dos sintomas. Nos últimos 30 anos, a ocorrência da doença inflamatória intestinal aumentou em 50% e hoje afeta cerca de 5 milhões de pessoas em todo o mundo. Outra dificuldade é que os sintomas relacionados à doença inflamatória intestinal são banalizados e isso também dificulta o tratamento pela demora na busca de orientações. O médico Dr. Alexandre de Souza Carlos, do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explica, abre aspas, que a doença inflamatória intestinal é uma moléstia complexa, a qual pode afetar todo o trato gastrointestinal, ou seja, o caminho da boca até o ânus é caracterizado por uma cascata de inflamação no trato, que causa diarreias e dores abdominais. E a grande dificuldade no tratamento é saber qual é exatamente a principal cascata que está afetando aquele paciente. Finalmente, em pesquisa divulgada em 2022 na revista científica The Lancet Regional Health americana, relata que a incidência da doença de Crohn no Brasil está aumentando a taxa de 12% ao ano. Esse aumento, embora mais acentuado nas regiões sul e sudeste, é um fenômeno que merece atenção em todo o território nacional. Inscreva-se no canal, marque gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.